Imagina isso, o seu produto finalmente começou a escalar. O gráfico de crescimento parece uma montanha. Os investidores estão animados, a liderança também está super feliz, o time está crescendo, o Slack nunca foi tão movimentado. Mas por trás dessa euforia, algo estranho começa a acontecer. As entregas começam a atrasar, ninguém mais entende o que é prioridade e aquela sensação de que está tudo sob controle desaparece. De repente, o sucesso virou um pesadelo administrativo. Parece dramático, mas é o que acontece com a maioria das empresas quando tentam escalar seus times de produto. Aposto que você já vivenciou isso também. O que acontece, né? Elas confundem crescimento com expansão desordenada. Acham que escalar é contratar mais gente, criar mais squads, colocar mais ferramentas, quando na verdade é o oposto. Escalar é sobre manter o essencial enquanto cresce. É sobre sustentar a clareza no meio dessa confusão toda, desse caos, né? E o ponto é, aqui, sabe, as estratégias que funcionaram há alguns anos não funcionam mais atualmente, né? Porque o jogo mudou, a velocidade do mercado mudou, e se você continuar jogando com as mesmas regras antigas, vai perder, mesmo crescendo, né? Então, antes de falar de frameworks ou metodologias, eu acho que a primeira virada de chave é mental, né? Escalar não é consertar o avião em pleno voo, né? É aprender a prever as turbulências antes de decolar. A diferença que eu vejo, que eu percebo, que há entre empresas que colapsam e empresas que crescem de forma sustentável é muito simples, sabe? Umas operam no modo apague incêndio e outras operam no modo de prevenção proativa. Então, quando o crescimento começa, o caos é inevitável. A questão é, você quer reagir a ele ou quer se antecipar, né? E é aqui que entra o primeiro pilar dessa nova mentalidade, que é prever, tá? Escalar não deveria ser surpresa, né? Você tem dados, você tem sinais, você tem histórico, mas o que muitas empresas não têm é o hábito de ler esses sinais a tempo, né? Elas olham para o passado enquanto o futuro já está batendo na porta. E a chave disso tudo está em usar dados em tempo real, não em relatórios trimestrais, né? Óbvio que são importantes também, tá? Não estou aqui dizendo que não são, são importantes, mas se você quer ter uma atitude mais de antecipação, você precisa também olhar para os dados em tempo real, entender os sinais, entender padrões, né? Fazer uma leitura que não está somente ali em números também, né? E aí, voltando aqui, né, que falando sobre a questão que a chave é ler dados em tempo real e não somente em relatórios trimestrais, também está em criar modelos de previsão que identifiquem picos de demanda, gargalos operacionais e até o momento exato em que um time vai começar a saturar, né? Hoje, com IA, isso é mais fácil do que nunca, né? Só que não adianta ter ferramenta se a mentalidade ainda é analógica, né? Aí eu queria entender, isso faz sentido? Porque eu penso que você precisa testar cenários antes que eles aconteçam, sabe? Eu acho que essa é uma leitura super saudável, uma atitude super saudável quando você está prevendo o crescimento, né? E aí, simular crise, simular picos, simular sobrecarga, né? Se a sua estrutura quebra num teste controlado, ela vai quebrar na vida real. E a diferença é que lá fora o custo é muito mais alto, né? E eu vejo que não adianta prever. Não adianta prever o futuro se você não tem a estrutura para reagir rápido a ele também, sabe? E é aqui que entra o segundo pilar, automatizar, né? Todo time de produto tem um limite, né, gente? Aliás, não só time de produto, mas qualquer time, né, tem um limite.
né? E normalmente esse limite ele não é técnico, né? Normalmente ele é humano. Então, é a quantidade de esforço manual desperdiçado em tarefas repetitivas, burocráticas, previsíveis, sabe? Aquele tipo de trabalho que suga energia, mas que não gera aprendizado. Então, esse tipo de trabalho precisa sair da frente, né? Automatize o que puder, né? Então, teste de qualidade, deploy, coleta de métricas, validação de hipóteses simples, né? Crie pipelines que se autoajustem, né? Sistemas que aprendem com o uso e corrigem anomalias sem precisar de gente acordada às 3 da manhã, né? Use plataformas de low code, no code para acelerar experimentos, porque o tempo que o time perde pedindo permissão para testar uma ideia é o mesmo tempo que o concorrente usa para lançar a próxima versão. E aí, escalar com eficiência é fazer o time focar naquilo que só humanos conseguem fazer bem: pensar, priorizar e criar. E o resto se automatiza, né? Mas aí, vamos com calma numa coisa, né? Porque a gente precisa entender que automatizar não resolve tudo. Porque se você automatiza um sistema confuso, o que você ganha é confusão em escala, né? Eu acho que isso a gente já está cansado de saber aqui, né? Porque o terceiro pilar, que vem justamente para dar mais clareza sobre isso, é sobre alocação inteligente. E ele é o mais negligenciado de todos quando você está num processo de crescimento, né? Porque escalar não é contratar mais, é distribuir melhor. Né? Quantas empresas você já viu dobrando o número de pessoas e cortando produtividade pela metade? Né? Eu já vi isso várias vezes, eu tenho certeza que você já viu também. Se você fizer uma pesquisa aí no seu círculo de amigos, de colegas de profissão, você vai saber exatamente do que eu estou falando, né? O crescimento saudável é sobre descentralizar decisões e criar times que funcionem como células autônomas, não como engrenagens que travam umas nas outras, né? É investir em infraestrutura que escala sob demanda e não sair comprando servidor e ferramenta só para dizer que está pronto para o crescimento, né? E principalmente criar um modelo financeiro, né, que respira com o produto. Então, budget estático no mercado dinâmico é receita para desastre, né? Então, seu orçamento ele precisa se adaptar ao ritmo de crescimento. Crescer quando o produto cresce, recuar quando o mercado muda. Porque o que mata um produto em fase de escala não é a falta de dinheiro, é a falta de flexibilidade. E aí vem o ponto que quase ninguém fala: o caos, a confusão não termina. Apesar que caos e confusão são coisas distintas, mas vamos usar aqui essa nomenclatura para ilustrar, mas o caos ele não termina quando o crescimento estabiliza. Né? Na verdade, é quando ele costuma começar, na realidade, né? Porque quando a empresa cresce, surgem novos silos, novos rituais, novas ferramentas, e se você não tiver disciplina, isso se transforma em uma torre de Babel corporativa. Todo mundo trabalha, mas ninguém se entende, né? E aí o segredo está em comunicação clara, cadências previsíveis e ciclos de melhoria contínua. Super básico, não estou falando nenhum mistério, né, de outro mundo aqui. Então, você precisa de rituais que permitam reavaliar e ajustar constantemente. Porque crescimento sem ajuste é crescimento cego, né? Você precisa estar o tempo inteiro, né? É, é, iterando, se adaptando, né? E se ajustando para que você possa se caber dentro desse crescimento conforme ele acontece, né? E aí eu vejo que, acima de tudo isso, você precisa construir uma cultura que aguente o tranco, né? Porque ferramentas, frameworks, organogramas mudam, mas cultura é o que segura o time quando todo o resto balança, tá? E aí, no final de tudo isso, escalar times de produto não é sobre correr mais rápido, né? É sobre correr com clareza. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer certo, né? Não é sobre evitar o caos, é sobre estar preparado para enfrentá-lo sem perder o rumo, né? Então, o crescimento pode ser um presente,
ou pode ser uma maldição, né? A diferença está em quão bem você se prepara antes dele chegar. E aí eu me lembrei agora de uma frase que eu gosto bastante, que ela ilustra bem isso, sabe? Que é: crescer por crescer é a lógica da célula cancerígena. Então, eu acho que você precisa guardar da mesma forma que eu guardo essa frase comigo e aplico ela para qualquer momento que as coisas começam a avançar demais sem um preparo, sem uma estrutura, sem um mapa, né? Minimamente ali um mapa rasgado que seja, mas pelo menos um caminho ou onde eu quero chegar, né? Eu sempre lembro dessa frase, que crescer por crescer é a lógica da célula cancerígena. Então, antes de comemorar seu próximo salto de crescimento, se faça essa pergunta: meu time está realmente preparado para escalar? Ou a gente só está empilhando complexidade em nome do sucesso? Porque daqui em diante, quem não aprender a crescer com ordem vai descobrir da pior forma que o caos, a confusão, também escala, né? A bagunça também escala, né? Dependendo do nível que você esteja. Mas é isso. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Espero de verdade que tenha curtido, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.